Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje estamos prestes a falar em um dos clássicos da ficção que deixou uma marca na literatura do século XX. Estou falando de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, uma obra que nos faz refletir sobre questões profundas relacionadas à censura, à liberdade de expressão e ao poder da literatura. Antes de entrarmos no mundo de Fahrenheit 451, vamos apresentar o homem por trás desta obra-prima literária. Ray Bradbury, um dos mais renomados escritores de ficção científica da sua época, não apenas nos presenteou com histórias incríveis, mas também influenciou gerações de leitores e escritores com sua imaginação vibrante e suas narrativas impactantes. Hoje vamos explorar não apenas o livro em si, mas também o contexto em que ele foi escrito. Vou guiá-los por essa jornada sem spoilers, para que todos possam apreciar a história como se estivessem lendo pela primeira vez. Então, preparem-se para uma discussão emocionante sobre Fahrenheit 451 e sua relevância contínua em nosso mundo moderno. A década de 50 foi um período de turbulência e tensões significativas em todo o mundo. Esse contexto histórico teve um impacto profundo na obra Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Primeiramente, precisamos entender que a Guerra Fria estava no auge durante os anos 50. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam envolvidos em uma rivalidade geopolítica intensa, marcada pela ameaça de um conflito nuclear. Esse clima de paranoia e medo permeou a sociedade, influenciando diretamente a obra de Bradbury. Ray Bradbury, um observador atento de sua época, percebeu como a censura e a supressão da liberdade de expressão estavam se tornando uma preocupação crescente nos Estados Unidos. O autor viu os perigos da conformidade e do pensamento uniforme, onde a literatura e ideias divergentes eram vistas como ameaças. Essa atmosfera de repressão cultural e intelectual encontrou eco em Fahrenheit 451. O livro é ambientado em uma sociedade futurista onde os livros são proibidos e queimados para manter a conformidade e o controle do governo sobre a população. O número 451 no título representa a temperatura em que o papel de um livro pega fogo, simbolizando a destruição da sabedoria e do conhecimento. Portanto, quando Bradbury escreveu o livro na década de 50, ele estava alertando contra os perigos da censura, do conformismo e da supressão da criatividade e do pensamento crítico. Seu livro é uma chamada de atenção para a importância da liberdade de expressão e do livre acesso à informação, valores fundamentais que continuam sendo relevantes nos dias de hoje. Agora que entendemos o contexto histórico e social que influenciou a obra, vamos falar mais profundamente na trama e nos temas de Fahrenheit 451. O protagonista da história é Guy Montag, um bombeiro que tem uma função muito diferente dos bombeiros que conhecemos hoje. Em vez de apagar incêndios, os bombeiros do mundo distópico de Fahrenheit 451 têm a tarefa de queimar livros. Nessa sociedade futurista, os livros são proibidos e considerados perigosos, já que representam ideias que podem questionar e desafiar o governo. Guy Montag é um homem comum que, inicialmente, não questiona seu papel nesse sistema de censura. No entanto, à medida que a história se desenvolve, ele começa a questionar a natureza de sua sociedade, seu trabalho e o significado da vida. Ele se torna o centro da narrativa, à medida que enfrenta dilemas morais e busca compreender o valor da literatura e da liberdade de expressão. A história se passa em um mundo distópico, caracterizado por uma cultura de entretenimento superficial, alienação social e uma busca frenética por prazer imediato. As pessoas estão constantemente conectadas a telas e têm acesso a informações instantâneas, mas estão privadas do acesso ao conhecimento contido nos livros. Agora, vamos explorar alguns dos temas centrais que permeiam o livro e como esses temas são abordados na obra de Ray Bradbury. Um dos temas mais proeminentes é a censura. Bradbury utiliza a proibição e queima de livros como uma metáfora para a censura e a supressão do pensamento crítico. Ele nos faz questionar o que aconteceria se nos fosse negada a liberdade de ler e expressar nossas ideias livremente. Outro tema importante é a liberdade de expressão.
Através da história de Montag, Bradbury nos lembra da importância vital da liberdade de pensamento e da capacidade de expressar nossas opiniões e ideias sem medo de retaliação. Além disso, a obra aborda a alienação social. Na busca constante por entretenimento superficial e gratificação instantânea, as pessoas da sociedade distópica se tornam cada vez mais isoladas umas das outras, perdendo a conexão humana genuína. Portanto, esses temas se entrelaçam de forma poderosa na obra de Ray Bradbury, fornecendo uma crítica social e uma reflexão sobre o futuro potencial da humanidade. À medida que exploramos mais profundamente a história e seus personagens, vamos descobrir como esses temas são desenvolvidos de maneira impactante ao longo do livro. Desde sua publicação em 1953, Fahrenheit 451 se tornou um dos pilares da literatura distópica e um dos livros mais discutidos e estudados em todo o mundo. Sua mensagem sobre a importância da liberdade de expressão e a crítica à censura ressoou através das décadas. O livro também inspirou várias adaptações cinematográficas e teatrais ao longo dos anos, levando a história de Montag para um público mais amplo. Além disso, a influência da obra pode ser vista em muitos outros livros, filmes e séries que exploram temas relacionados à censura, à supressão de informações e à sociedade controladora. O livro continua sendo uma fonte de inspiração para escritores e criadores de conteúdo que desejam abordar questões sociais e políticas por meio da ficção. Portanto, o livro não apenas deixou uma marca na literatura, mas também se estendeu ao nosso consciente coletivo, incentivando discussões sobre liberdade de expressão, censura e o poder transformador da literatura. Sua relevância perdura até os dias de hoje. E aqui chegamos ao final de nossa análise de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Agora, mais do que nunca, é hora de incentivar você a mergulhar nas páginas deste livro fascinante. A riqueza de sua narrativa e seus significados profundos aguardam sua descoberta pessoal. Antes de encerrarmos, quero agradecer a todos por assistirem a este vídeo. Sua presença e apoio significam muito para nós. Deixem seus comentários abaixo, compartilhem suas opiniões sobre o livro ou outros livros de Ray Bradbury que tenham lido. Adoraríamos ouvir suas perspectivas. E com isso, encerramos mais um vídeo aqui no nosso canal. Fiquem ligados para mais análises literárias e discussões culturais. Até a próxima leitura!